Fala, moçada, beleza? Vamos à resolução de questões de direito penal que já foram cobrados nos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na sua OAB. Vamos à questão, joga na tela. Questãozinha cobrada no ano de 2018. O exame era o Exame Unificado 25 e que traz a seguinte redação. Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luísa, amiga de Flávia, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do local. Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de Luísa e Flávia. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram o crime de, letra A, roubo majorado, letra B, furto qualificado apenas, letra C, cárcere privado apenas, letra D, furto qualificado e cárcere privado. Muito bem. Essa situação é uma situação que causa uma certa estranheza. Houve a subtração de bens, mas não foi empregada nem a violência, nem a grave ameaça. O que nos leva a acreditar que a hipótese é do crime patrimonial de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Mas antes que você, de inopino, né, assim, de pronto, marque furto como resposta adequada da questão, eu quero voltar a analisar o artigo 157 do Código Penal com você, para que você possa interpretá-lo de forma adequada. Então vamos lá, na tela. Olha o que diz o artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Beleza. Então, quando a gente estuda, normalmente a gente se apega a essas duas elementares, né? A grave ameaça ou a violência à pessoa. Mas existe uma terceira elementar que merece a sua atenção. Para isso eu vou até mudar a cor da canetinha chamadora de atenção do milhomem, que é essa aqui, ó. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Reduzido à impossibilidade de resistência. Diante dessa situação, vem analisar comigo. O Paulo, né, achou que tinha ganhado a sorte grande. Né? Paulo é feio, coitado. Feio igual da surra de remo, né? E aí, o cidadão, eu lembrei da expressão aqui, feio igual bater em mãe. Mas o fato é que o Paulo é feio, mas ele já acreditava que tinha tirado a sorte grande. E aí foi com duas moças bonitas para sua residência, com a Luísa e a Flávia. Ele diz, hoje, olharam por mim, né? É o meu dia. E aí foi surpreendido, foi colocado lá um pedacinho de madeira na fechadura da porta, impedindo que ele a abrisse. E dessa maneira, impedindo que ele opusesse qualquer tipo de resistência à subtração do seu computador, da sua televisão de LED, do seu aparelho celular, da sua carteira, né, com cartão de crédito, etc. Pois bem, isso é furto ou é roubo? Subtração de coisa alheia móvel mediante a impossibilidade de resistência da vítima, colocação dolosa da vítima em situação de impossibilidade de resistência. A hipótese é de reconhecimento do artigo 157, caput infine, ou seja, na última parte, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, quando o agente, na realidade, as agentes,
depois de, por qualquer meio, no caso, a madeirinha na fechadura, reduziram a vítima à impossibilidade da resistência. Mas o crime é um crime de roubo simples? Não, a hipótese é de roubo qualificado. Roubo qualificado por quê? Porque o legislador prevê que a participação de 2 ou mais pessoas, desculpem, não é qualificado, é majorado, tá bom? Existe uma distinção. Por quê? Porque quando eu falo em crime majorado, eu estou falando em aplicação de uma fração sobre a pena base prevista no tipo penal. E quando eu falo em roubo qualificado, eu estou falando sobre novos limites, mínimo e máximo, combinados pelo legislador. E no caso do roubo, só existe a qualificadora na hipótese da lesão corporal grave e do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Todas as demais hipóteses de maior censurabilidade previstas no parágrafo 2º do artigo 157 são hipóteses de roubo majorado. Então, o que nós temos aqui é um roubo majorado pelo concurso de pessoas. Vamos responder então à questão? Joga na tela. Olha lá. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram um crime de roubo majorado. Letra A. Boa, profs. Vamos à próxima questão. Questãozinha cobrada em 2018. O exame é o exame 25. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Lá no Rocio, passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, letra A, ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato, por já ter sido julgado e condenado em Portugal. Letra B, ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal. Letra C, ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. E letra D, ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil em caso de nova condenação. Bom, em regra, quando nós falamos em responsabilidade penal, nós vamos falar em responsabilidade penal pelo crime cometido em território brasileiro. É a regra da territorialidade. Mas não se afasta a possibilidade de aplicação da pena ou de responsabilização penal do agente pelo fato de o cidadão ter cometido o crime parcialmente em território estrangeiro ou integralmente em território estrangeiro. Eu falo parcialmente porque o legislador adota a teoria da ubiquidade. Assim, basta que o crime tenha sido consumado em território brasileiro ou iniciado em território brasileiro e consumado em território estrangeiro para se verificar a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Em determinadas situações, admite-se também que o crime cometido integralmente fora do território brasileiro possa ser responsabilizado de acordo com a lei brasileira. E é nesse contexto que nós falamos da extraterritorialidade, que por sua vez pode ser classificada em extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada, as hipóteses previstas no artigo 7º do Código Penal. A extraterritorialidade, ela é incondicionada quando as hipóteses são aquelas identificáveis no inciso 1º do artigo 7º. E elas serão condicionadas quando identificáveis no inciso 2º do mesmo artigo. A diferença entre uma e outra é a seguinte: na hipótese da extraterritorialidade condicionada, o cidadão cometendo o fato em território estrangeiro deve voltar para o território brasileiro. O fato lá cometido também deve ser considerado crime em território brasileiro. O cidadão não poderá ter a sua responsabilidade penal julgada extinta em face
de qualquer das legislações, a legislação do local em que foi praticado o crime ou a legislação brasileira. Essa é, portanto, uma situação mais difícil de se verificar, já que as condições têm que coexistir, ou seja, devem ser apresentadas concorrentemente no momento da análise da responsabilidade penal. Agora, quando nós falamos em extraterritorialidade incondicionada, o que se leva em consideração é a soberania nacional, a soberania brasileira. Daí porque não importar se o cidadão foi processado ou não foi processado, e se foi processado, foi condenado ou absolvido, porque assegura-se ao Estado brasileiro, à República Federativa do Brasil, esse poder-dever de fazer valer a sua soberania por meio da aplicação da legislação penal. E a hipótese de identificação da extraterritorialidade incondicionada, no caso dos autos, vai ser encontrada no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, que nós analisamos agora. Vamos lá, na tela. Muito bem, olha lá o artigo 7º, inciso 1º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, Banco do Brasil é sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. E tem mais. Nos casos do inciso 1º, diz o parágrafo 1º do artigo 7º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. E o artigo 8º traz a regra em relação à compensação de penas. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e sendo o agente brasileiro cometendo o crime em território português, ainda que lá seja condenado, poderá ser processado e punido em território brasileiro. Mas, se lá foi punido e cumpriu pena, a pena lá cumprida deve ser descontada da pena a ser cumprida em território brasileiro, se a pena brasileira for maior do que a pena portuguesa. Essa é a combinação do artigo 7º com o artigo 8º, que corresponde à resposta correta da questão. Vamos identificá-la? Joga na tela. Vamos lá. Letra A. O cidadão não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato. Falso, poderá sim. Letra B. Ele somente poderia ser julgado no Brasil caso tivesse sido absolvido em Portugal. Falso, ainda que condenado em Portugal. Letra C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Bom, o que o examinador aqui está dizendo é que condenação é indiferente e não gera nenhum efeito no Brasil. Falso. Por quê? Porque haverá a possibilidade de desconto, compensação da pena cumprida em território estrangeiro. E aí sobra a letra D. O cidadão poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil em caso de nova condenação. É a regra constante do artigo 8º, combinada com o artigo 7º do Código Penal. E aí a gente vai então à nossa última questão deste bloco, na tela. Bom, questãozinha cobrada em 2017, o exame é o exame 24 e traz a seguinte redação. Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e portava em um automóvel 3 armas de fogo, sendo que 2 estavam embaixo do banco do carona e uma em sua cintura. Abordado por policiais, foram localizadas todas as armas. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cláudio pela prática de 3 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso material. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento por 3 vezes, combinado com o artigo 69 do Código Penal. Foi acostado nos autos laudo pericial confirmando o potencial lesivo do material, bem como que as armas eram de calibre 38, ou seja, de uso permitido com numeração de série aparente.
Considerando que todos os fatos narrados foram confirmados em juízo, é correto afirmar que o advogado de Cláudio deverá defender o reconhecimento. Letra A, de crime único de porte de arma de fogo. Letra B, da continuidade delitiva. Letra C, do concurso formal. Letra D, do concurso formal entre os três e continuidade delitiva em relação ao anterior. Bom, para a gente responder de forma adequada a essa questão, é importante que você saiba que a objetividade jurídica tutelada, ou seja, o bem da vida, que o legislador pretende proteger com a ameaça de aplicação da sanção penal no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, é a incolumidade pública. Assim, se o cidadão tiver uma arma de fogo sem autorização, ele já violou essa incolumidade pública, que é a necessidade de manutenção da integridade moral, física da coletividade, tá bom? Incolumidade pública. Se ele tem 2 armas de fogo, ou 3, com a posse da primeira arma, ele já violou a objetividade jurídica tutelada. Assim, a posse de mais de uma arma não serve para tipificar a conduta, para o reconhecimento da elementar necessária para a tipicidade da conduta. Servirá para analisar a censurabilidade, ou seja, em razão do maior número de armas, a pena poderá ser maior, poderá se afastar do mínimo legal. Por quê? Basta uma arma para o fato ser considerado típico, e a presença de 2 armas não aumenta a tipicidade, porque simplesmente isso não é possível. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver, joga aí. HC número 104669 do Rio de Janeiro. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a grande quantidade de armamento apreendida autoriza a elevação da pena base no crime de porte ilegal de arma de fogo. A posse de armas sem ordem legal, bem como de uso proibido, não configura concurso formal de crimes, devendo na espécie ser reconhecida a existência de delito único. Assim, seja para posse de arma de fogo de uso permitido ou para posse de uso restrito, arma de fogo de uso restrito, por exemplo, às Forças Armadas, a presença de uma ou de várias armas de fogo não aumenta o dano à incolumidade pública sob o ponto de vista da análise da tipicidade. Basta uma arma de fogo para a tipicidade se encontrar presente e as demais vão figurar como circunstância para análise da reprovabilidade social da conduta do agente. Beleza? Então a gente pode voltar para responder a questão na tela. Boa! Olha lá, considerando que todos os fatos narrados foram confirmados, é correto afirmar que o advogado de Cláudio deverá defender o reconhecimento de crime único de porte de arma de fogo. Crime único de porte de arma de fogo. Muito bem, vem cá comigo. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado. Não deixe de seguir o seu professor nas redes sociais. @prof.flaviomilhomem, @prof.flaviomilhomem. Lá você me manda mensagem direta, tira a sua dúvida se quiser e toma contato com todo o conteúdo criminal que certamente será útil para a sua aprovação no Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente se vê em breve. Um abraço. Acredita? Porque eu acredito em você. Valeu!